Nada melhor do que transformar o seu ambiente com uma obra de arte. Com certeza, Marcelo. Encerrando o primeiro bloco de hoje, confira no Momento Mix a entrevista de duas personagens, mãe e filha, que desenvolvem diversos trabalhos em parceria. Estou falando da artista plástica Marília Bulhões e da arquiteta Juliana Bulhões. Olá, Luziane e Marcelo, tudo bom? Eu adoro pintura abstrata e por isso escolhi minhas convidadas de hoje. Vou conversar com Juliana Bulhões, arquiteta do Estúdio 3, e Marília Bulhões, artista plástica. Primeiro eu queria agradecer, Marília, seu tempo, que eu sei que é super reduzido, você não mora no Brasil, não mora em Natal. Então, muitíssimo obrigada pelo tempo, eu sei que sua agenda é apertadíssima. E ainda mais por poder gravar com você atrás de na frente de uma das suas belíssimas telas. Eu que agradeço, Renata, essa oportunidade e para mim é um privilégio poder falar do meu trabalho, falar na minha terra, na minha cidade, minhas origens, né? E ao mesmo tempo poder mostrar o meu trabalho, porque muitas pessoas não tiveram ainda essa oportunidade de conhecer, e aqui estamos. É verdade, é um ótimo gancho, Marília, porque você é um dos nossos grandes orgulhos potiguares. E não é papo, gente, eu sou verdadeiramente fã. Muito obrigada. Falando nisso, uma pergunta que costuma ser bem difícil. Como é que você descreve a sua técnica, o seu trabalho? Eu comecei a pintar, as pessoas que não têm acompanhado isso de dentro da minha casa se surpreendem, porque surgiu Marília artista plástica, Marília a pintora. Não é bem assim. Eu tinha uma influência muito profunda dentro da minha casa, porque uma das minhas irmãs, Edna Lúcia, que hoje mora no Rio de Janeiro, ela é pintora, mas de forma figurativa, estilo figurativo. E meu perfil sempre foi abstrato. E eu fiquei um pouco tolhida com isso, porque eu não via muito sentido entre o abstrato e o figurativo, e as pessoas não entendiam, até pela própria falta assim, de informações que eu tinha, que na época se tinha sobre arte aqui em Natal. E depois que eu saí, que eu pude desenvolver isso de forma mais concreta, estudando, eu optei pelo acrílico sobre tela, embora tenha experimentado de início o óleo, a técnica de óleo sobre tela, e tive a oportunidade de me sentir mais segura quando estudei na Corcoran, em Washington, quando morei de 2003 a 2006, e em seguida em Nova York, quando tive professores renomados. Foi assim, eu digo que grande sorte minha, porque Léo Punz é um dos melhores pintores de abstrato vivo americano, hoje um senhor de grande prestígio, com obras expostas no mundo inteiro, nas galerias e museus, e ele foi o meu professor que me dirigiu no sentido de coordenar minhas ideias, meus pensamentos, e me deu a segurança de... Marília, que grata surpresa do destino, né? Você querer ser uma pintora abstrata e exatamente estudar isso com grandes nomes, né? É verdade, porque eu gosto de fazer as coisas de forma bem feita, de forma consciente, porque eu não pensei em pintar para comercializar. E as obras criaram esse próprio caminho, criaram uma dimensão de aceitação de colecionadores, e eu fui estimulada a continuar, porque de então era uma vontade pessoal, como todo artista começa, e jamais de comercializar internacionalmente. E hoje eu estou sendo buscada e expondo em lugares importantes, com minhas obras tomando rumo diversos, e isso me deixa muito feliz, sem esquecer que muito desse contexto e desses traços, dessa textura, saem muito das minhas raízes. Como outro dia, Iaperi, vendo uma obra minha, descreveu muito bem, que estão inseridas dentro dos meus traços o muito que eu sou potiguar, sabe? Isso me deixa muito feliz, porque eu me distanciei fisicamente daqui, mas as minhas raízes, a minha formação e o que eu exponho nas obras, claro, internacionalmente influenciaram muito meus cursos, minhas viagens, minhas moradas em vários
países, mas a nossa essência vem de dentro e eu me orgulho muito de manter essa tradição. Marília, e fazendo um gancho, então, dessas belas palavras aí, eu queria saber mais sobre o convite que você teve para participar de uma coletânea dos principais artistas internacionais em Nova York. Sim, foi elaborado um livro em Nova York e focado em arte contemporânea, sim, não é isso? De artistas contemporâneos. E como eu tinha recentemente participado de uma exposição no Museu da UEA em Washington, 2 obras foram escolhidas e estão num livro, e das quais essas obras, uma delas está aqui exposta, aqui em Natal, fica à disposição do público para conhecer e ver de perto a textura, a obra em si. Essa obra que está aqui atrás da gente faz parte dessa coleção? De uma das coleções, na verdade? Eu queria até esclarecer um pouco sobre coleções e como surge o meu trabalho. Porque cada obra ela não tem uma criação isolada. São obras que saem de uma coleção, de um texto, de um título, de uma inspiração que formam uma coleção. Então não são fases fechadas? Não, nem são obras criadas de forma literalmente decorativa. São obras de arte com um histórico, com um processo. E essa obra que nós vemos aqui, ela faz parte de uma inspiração, de uma experiência que eu tive recentemente na Califórnia, que surgiu com a participação de outros artistas aqui do estado, potiguares. Foi muito interessante. Então, cada coleção tem seu próprio contexto. E agora eu queria escutar um pouquinho mais de Juliana, arquiteta, exatamente sobre esse assunto, sobre a produção da arte, como inserir ou como contextualizar dentro da decoração. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Então, eu acredito que a obra de arte, por si só, ela é única. Por isso, é uma obra de arte, é uma peça exclusiva, quase isso. Não existem duas, não são séries, né? Elas não são... Então, como a própria Marília estava contando agora, é um produto de uma experiência, do sentimento, do momento, normalmente do artista. Extremamente exclusivo, né? Tanto para o artista quanto para o cliente, né? Exatamente. E eu acredito que o cliente, independente do que está no ambiente dele, ele pode se identificar com uma obra, ele pode olhar para ela e dizer, não, eu me identifico, ela gera um sentimento. Então eu acho que essa é a escolha, e não necessariamente para combinar no seu ambiente. Ela pode ser inserida ali e contar a história dos moradores daquela casa. Às vezes é uma peça que é adquirida numa viagem, é uma peça que você foi passando e eu gostei disso, ela me disse alguma coisa. E para o nosso telespectador que está em casa, que de repente durante uma viagem se apaixonou por uma tela e está em dúvida, nossa, eu consigo coordenar cores, consigo encaixar, isso é fundamental ou não? A importância mesmo é a obra de arte e o valor que ela tem? Eu acho que sim. A importância é essa, é você contar a sua história. Sua casa tem que ter sua cara. Bacana. Complementando, eu posso até dizer, uma obra sempre nos remete a alguma coisa. Por exemplo, se você adquire uma obra, porque algo nela você tem de especial, ela não necessariamente precisa ter o valor porque tem uma assinatura, porque tem um nome. Uma obra de arte, ela abraça e acolhe você por empatia. Esse próprio Léo Puns, lá em Nova York, ele dizia, uma obra só tem duas pessoas à frente. Um que pinta e o outro que olha e se apaixona. Eu vendi uma obra, por exemplo, a um grande colecionador, que eu gostaria de não citar o nome para preservá-lo, e ele não expôs no melhor lugar da sua casa, porque aquela obra abraçava ele na sua área privada. Ele gostava de olhar e dizer assim, esse espaço é meu e eu quero que ela me complete. Então isso me comove, porque uma obra tem que ter esse sentimento de acolher e ser acolhido. E é isso que faz o diferencial de uma obra decorativa e de uma obra de arte. As pessoas às vezes não entendem o que é uma obra de arte. Uma obra de arte é quando você define algo como único. Mas a obra de arte também pode ser decorativa, não é? Claro, ela pode ser decorativa, mas no sentido de que não vamos pensar numa obra de arte para simplesmente decorar. Certo.
Ela vai muito além da se decoração. envolver com a obra, porque Mas se também casar e tiver e comunicar com sua decoração, melhor ainda. é um casamento. Então, para finalizar, uma informação que eu tô doida para saber onde encontrar suas obras. Na verdade, o meu ateliê é em Washington, mas aqui em Natal elas estão à disposição no Estúdio 3, onde o escritório de arquitetura que abriga minhas obras, e logo em breve aqui na Artefacto, que vai estar exposta algumas obras e sendo renovadas a cada tempo para que as pessoas conheçam. Que sorte e privilégio, né? No seu escritório. É realmente uma honra pra gente. Que bom. Gente, muitíssimo obrigada pelo tempo de nós que vocês. Um prazer agradecemos. Nós que entrevistá-las. agradecemos muito. Eu sou Renata Massa, trazendo o que há de mais exclusivo em arquitetura e interiores do Rio Grande do Norte para você. Agradecemos à artista plástica Marília Bulhões e sua filha Juliana por terem aceitado o convite de participar do Momento Mix e parabenizamos pelo belíssimo trabalho que desenvolvem juntas.